Stranger Things é uma série que eu costumo dizer que todo mundo ali, todos os personagens já fizeram alguma coisa errada. Sim, o seu personagem favorito tem uma chance grandíssima de ter feito ali alguma mancada na série. Mas isso é legal, gente. É assim que é bacana um personagem pra mim. Você não pode fazer um personagem santinho ou então um personagem que só faz coisa errada, sabe? Esse tipo de coisa. Eu gosto daqueles personagens que são complexos, sabe? Que não é nem anjinho e nem um demônio ali na história. É por isso que a galera também curte bastante anti-heróis, que são personagens que têm mais essas características. Só que é bem bacana você fazer heróis que têm essas falhas também, né? Você fazer personagens que também tenham defeitos. Porque aquele personagem ali é pra ele passar uma retratação de uma pessoa real. Existe pessoa que não erra nunca na vida? Lógico que não. Então todo personagem de Stranger Things também tem algum errinho ali na conta. I intercepted a secret Russian communication. Yeah, okay, that's what I thought you said. Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Plantão Geek. Eu sou a Miss Walker e hoje trazendo aqui pra vocês um vídeo da temática de Stranger Things, mas um pouquinho diferente, né? Talvez eu seja atacada no vídeo de hoje? Talvez, tem essa possibilidade. Inclusive, gente, eu quero fazer aqui o adendo, né? Eu não sei nem por que eu estou fazendo esse adendo. Nunca se sabe, né? Tem uma galera que não entende. Gente, quando eu tô falando aqui que eu vou chegar apontando algumas coisas, algumas mancadas que uns personagens fizeram, não significa que eu estou falando que eu não goste do personagem, não significa que esse personagem é ruim, é uma má pessoa ou qualquer coisa assim, e não significa que você não deve gostar dele, tá bom? Não tem nada a ver com essas coisas aqui. Como eu falei no começo, os personagens têm nuances e é legal a gente conhecer essas nuances. E é claro que sempre tem um contexto para as coisas que os personagens fazem, né? Mas apesar do contexto, não significa que o que eles vão fazer está certo. Deu pra sacar? Ficou todo mundo avisado? Então tá bom. You've caught me in a rebellious mood. Antes de eu começar a falar aqui, não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilha esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série e também, é claro, que gosta de Stranger Things. E já compartilha com o seu amigo, hein? Compartilha com todo mundo que você conhece, que curte, né, essa temática, como eu falei, porque vocês podem debater juntos, né? O que vocês acham dessas coisas que eu vou citar no vídeo de hoje. Bom, gente, vamos lá. Sem mais delongas, quem lembra, quem aí lembra quando o Hopper entregou a Eleven pro Brenner e arriscou a vida de todas as crianças que estavam ali com ela? Pois é, né, gente? Às vezes a gente esquece desse detalhe. Pra quem não se lembra, na primeira temporada, o Hopper estava encarregado de encontrar o Will, ao mesmo tempo que descobria pistas sobre a existência da Eleven. Então ele meio que procurou uma criança e achou outra. No final da temporada, a Eleven usa os poderes pra encontrar o Will e acaba descobrindo que ele tá em perigo no mundo invertido. Logo depois que essa descoberta é feita, o Hopper e a Joyce vão até o laboratório de Hawkins. Só que os dois acabam presos e o Hopper fica encarregado de fazer algumas negociações. E durante esse papo, ele diz pro Brenner que em troca dele e da Joyce poderem entrar no mundo invertido equipados, ele, o Hopper, entregaria o seu pequeno experimento pro Brenner. And I'll tell you where your little science experiment is. E dessa forma o Hopper entregou ali, sem pensar duas vezes, a localização da Eleven, o que acabou pondo em risco as crianças que estavam junto com ela também. O resultado disso foi a morte de muitos cientistas, mas também o desaparecimento da Eleven depois da luta dela contra o Demogorgon, quando ela desapareceu ali na frente dos meninos. Isso, inclusive, é um dos motivos que eu acho, né, que apesar da série nunca ter dito isso com todas as palavras, eu acho que é por isso que o Hopper se sentiu responsável de alguma forma pela Eleven lá no final da primeira temporada, deixando o waffle na caixinha, sabe? Esse tipo de coisa. Porque ele realmente teve que entregar a menina. Ele fez uma troca ali. Beleza, gente. E agora, quem lembra aí quando o Will Byers chamou a Eleven de estúpida, mesmo depois dessa menina ter salvado a vida dele incontáveis vezes? É, galera, isso aconteceu lá na terceira temporada. No caso, a cena aconteceu depois de um momento ali que o Will tava discordando, né, com o Lucas e com o Mike em relação a D&D. O Will queria jogar D&D ali e o Lucas e o Mike estavam com outras preocupações. Ou seja, tava rolando ali um conflito de interesse. O Will ficou bravo, saiu do porão e ele tava prestes a ir pra casa quando se iniciou ali um desentendimento entre ele e o Mike. No meio do desabafo do Will, ele chamou a Eleven de estúpida. Isso é uma coisa que muita gente se esquece por conta do contexto, né? Os nervos estavam à flor da pele, toda aquela coisa, só que chamou a menina de estúpida. You could swap spit with some stupid girl. Stupid girl. Na época que eu assisti, eu lembro de eu ter achado pesado, sabe? A minha reação literalmente foi tipo,
A menina é estúpida. Oh, menino, porque assim, né, gente? Não é porque você tá bravo falando um monte de coisa que você pode falar o que você quer que você vai estar certo. Não vai estar certo, não. A gente sabe que realmente o Will não quis dizer isso, toda aquela coisa, mas você falou, Will. Foi bem mancadinha da sua parte. Principalmente considerando que essa mesma menina que você chamou de estúpida te salvou várias vezes e salvou sua família, sua cidade e um monte de coisa, né? We're just not in the mood right now. Yeah, Mike. That's the problem. You guys are never in the mood anymore. Mas e aí, quem lembra também quando o Jonathan bateu fotos íntimas da Nancy sem o consentimento dela? É, gente, isso aí é complicado. Pra quem não se lembra, isso aconteceu lá na primeira temporada de Stranger Things, num momento onde o Jonathan tava procurando o irmão dele ali nas florestas, né? Até que ele ouviu um grito do nada. Ele correu, né, pra ajudar quem quer que tenha gritado ali. Só que aí ele descobriu que tava rolando uma festinha na piscina ali, com o Steve, os amigos dele e a Nancy. O Jonathan ficou ali no mato, olhando, batendo foto da galera na piscina, e até aí, tudo bem. Apesar de ser estranho, né? Tinha uma pessoa no meio do mato batendo foto sua e dos seus amigos. É estranho, mas tá, a gente passa. Só que aí as coisas pioraram, né? Porque o Steve e a Nancy tem uma hora que eles entram dentro de casa e começa a rolar uma intimidade ali entre eles. E o Jonathan, ele bate foto dessas intimidades da janela. Inclusive, a Nancy de sutiã e tudo. Ele bate essas fotos e depois vai embora. Inclusive, esse é um dos motivos do porquê o Jonathan teve a câmera dele quebrada pelo Steve, né? Porque o pessoal descobriu que ele tava batendo foto escondido ali e algumas das fotos eram até íntimas. Então ficou uma coisa muito esquisita pro Jonathan, né? Depois ele até falou que ele prefere bater foto das pessoas num momento espontâneo, é quando ele consegue se comunicar com aquela pessoa pra valer, sabe? Ele não vê a pessoa num momento de falsidade nem nada assim. Ok, Jonathan, uma explicação bonitinha, mas mesmo assim, né, Jonathan, não pode ficar no mato batendo foto de mulher de sutiã na janela, né? Pelo amor de Deus. A quarta coisa que eu vou comentar aqui é uma coisa que com certeza muita gente lembra, mas a gente nunca parou pra pensar de verdade na gravidade disso aí. Quem se lembra quando o Dustin abrigou uma criatura perigosa e ainda mentiu pros amigos sobre? Como eu falei, né? Essa você com certeza deve lembrar. Mas vamos pensar nisso de verdade, vai. Na segunda temporada, o Dustin encontrou um Demodog ali na lata de lixo e ele acabou criando esse bichinho, né? Levou pra dentro de casa, toda aquela coisa. No dia seguinte, ele foi mostrar pros amigos dele, né, essa criatura nova, e todo mundo chegou num consenso que o bicho era perigoso. Rolou uma confusão ali e o Dart fugiu. Eventualmente, ele veio parar na mão do Dustin de novo. E em vez de falar pros amigos que ele tinha encontrado o Dart, ele escondeu a criatura no boné e levou de volta pra casa. Inclusive, depois esse bicho matou o gato da mãe dele, causou um monte de coisa, tava entre os Demodog que tava atacando a galera e esse tipo de parada. Então assim, você abrigou uma criatura perigosa que podia ter feito muito pior do que matar o gato da sua mãe, Dustin. Podia ter matado a sua mãe, podia ter matado você. E assim, né, apesar do Dart ter se mostrado amigável no final da temporada, né, ajudando um pouquinho a galera, ele não atacou as pessoas, né, num momento específico ali. Mesmo assim, era uma criatura perigosa, Dustin. Você não devia ter mentido sobre isso. É bom a gente se lembrar disso. E por último e não menos importante, quem aí se lembra quando o Steve ajudou a espalhar um boato na cidade inteira que a Nancy era uma puta? Isso também eu acredito que a galera vai se lembrar. E apesar de ter tido uma resolução bacana pro Steve, né, dele ter se arrependido e ter feito algo pra reparar isso, foi uma coisa bem babaca de se fazer na época do seu Steve. Durante a primeira temporada, num momento que o Steve, ele vê a Nancy e o Jonathan através de uma janela, ele acha que tá rolando ali um momento entre os dois, toda essa coisa, ele fica com ciúme. E aí a solução que o Steve acha é reunir os amigos dele e começar a pichar as paredes e também a placa, assim, onde fica o título do filme, né, no cinema, com xingamentos em direção a Nancy e ao Jonathan também. Só que muito mais pra Nancy. No meio da cidade, onde todo mundo passa, todo mundo conhece a Nancy, é uma cidade pequena, e o cara criando uns rumor desses, sabe? Ele e os amigos escreveram Nancy the Slut, ou seja, Nancy a vagabunda, né, a puta, digamos assim. Ok que a Nancy desceu o tapa na cara do Steve e depois ele ajudou a apagar o estrago que ele tinha feito, mas não é assim que se resolve as coisas, né, Steve? Foi uma coisa errada de se fazer. Mas então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like, porque isso me ajuda demais. Compartilhe esse vídeo pra todo mundo que você conhece que gosta de filmes, gosta de série, esse tipo de coisa. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!